Salve, salve galera ligada no podcast Autoctanagem Brasil. Chegamos hoje ao 21º episódio da nossa saga sem fim. Hoje falaremos do morno Grande Prêmio do México, onde para os espectadores valeram apenas as últimas 5 voltas. E também vamos dar uma pincelada no Grande Prêmio da Malásia de MotoGP. Queria dar boa noite aos nossos convidados de praxe, o Rui Vargas Barbosa, o William Rodrigues e o Luiz Felipe. E já vamos puxar o primeiro assunto do dia. Hamilton hoje chegou a 51 vitórias no certame da Fórmula 1, igualou Prost, atrás só de Michael Schumacher no número de vitórias. E Rosberg foi em segundo, fazendo uma corrida com o regulamento do braço e ainda tendo 19 pontos de vantagem. O que vocês acharam da corrida de hoje no México? Bom, um abraço Rui, um abraço Murilo, um abraço Luiz, um grande abraço a um amigo do Autoctanagem Brasil. A corrida foi morna? Eu quase dormi, de tão chato que foi, tirando as 5 últimas voltas. Mas assim, o campeonato tudo leva a crer que vai ser decidido no Brasil. Eu acho que assim que o Rosberg ele vai se impor para cima do Hamilton, apesar do Hamilton tá se preponderando na situação, ter vencido as 2 últimas corridas, se igualado ao próximo número de vitórias, né? Eu acho que a decisão do campeonato vai ficar pro Brasil mesmo. Oi Murilo, oi Luiz, oi Will. Realmente, a corrida de hoje, ela teve lá os seus momentos mais insanos, diremos assim, nas últimas voltas, quando então acabou acontecendo toda aquela confusão que nós vamos ainda falar aqui no podcast, aí no nosso podcast, mas também por aí mesmo, como o Will falou, tudo leva a crer que realmente Interlagos mais uma vez terá um papel decisivo na decisão do campeonato, e o pior é que o Nico Rosberg quase sempre, né, para não dizer todas as vezes, levou vantagem por aqui, não ganhou o campeonato vencendo por aqui, mas sempre teve grandes apresentações, grandes desempenhos aqui, belo retrospecto aqui no Brasil. Um abraço pro Will, um abraço pro Murilo, um abraço pro Rui. E o GP do México, como os analistas já disseram, foi um pouco sonolento. As últimas voltas foram emocionantes. Teve a finalzinho lá que foi interessante, que eu gostei muito da atitude lá da FIA, né? Iremos falar no decorrer do podcast sobre isso. E a disputa vai ser no Brasil, viu? Acho que o Rosberg vem com tudo no próximo GP. Vamos aguardar. Isso aí. Bom, só para dar um anúncio aí para o pessoal, eu estava lendo uma reportagem, o prefeito de São Paulo inaugurou as obras do Autódromo de Interlagos esse final de semana. Foram retirados, eles passaram uma máquina especial na pista que retira borracha. Então toda a borracha dos últimos 2 anos foi retirada do Autódromo de Interlagos, da pista. Então a gente vai ter uma pista com um nível de aderência bem baixo e o que promete ser uma pimenta a mais aí nessa decisão de campeonato. E falando em aderência, em pista, um aspecto que chamou muita atenção na corrida de hoje no México foram os pneus durando mais de 50 voltas, o pessoal aí parando aí, uma parada, um ou outro piloto fazendo 2 paradas. O que vocês acharam desses pneus durando? Eu sinceramente não esperava. A pista do México tem poucas corridas durante o ano, é um asfalto bom, mas poxa vida, 50 voltas pra cima é muita coisa. Olha, eu acho que a Pirelli foi muito conservadora na escolha dos pneus. O pneu médio, sinceramente, eu não utilizaria. Eu entraria com o Ultra Soft, o Super Soft e o Soft. Mas assim, o Murilo falou assim, durabilidade, pneus, assim, por exemplo, Felipe Nasser parou na volta 49. Ele largou de pneu médio novo, se não me falha a memória, ele parou na volta 49, ele foi até que bem, mas assim, eu acho que, na minha opinião, a Pirelli foi muito conservadora na escolha dos pneus pro México. Tá certo, um asfalto novo, um asfalto que nem o próprio Murilo diz, tem pouca utilização, não tem aquela coragem de utilização, entendeu? Eu achei que a Pirelli foi muito conservadora ao meu ver. Eu acho que a única coisa que talvez justificaria a escolha da Pirelli por pneus médios, talvez seria o fato de que o circuito ele tem uns pontos de frenagem fortes logo depois das retas ali. Seria talvez para mim a única coisa que justificasse tamanha escolha realmente conservadora da Pirelli. E realmente é algo um tanto quanto diferente a gente ver pneus que duraram tanto tempo assim. Realmente, como o exemplo que o Will falou a respeito do Nasser, é realmente algo assim espantoso de se ver. Eu não sei como é que seriam esses pneus numa pista que rendesse assim um desgaste muito maior, como em outras pistas onde já aconteceram corridas lá no Oriente Médio, em que a prova era disputada de dia com calor super forte. Por essa questão dos pneus, né? Então,
sobre essa parte dos pneus aí, da durabilidade, achei interessante que o Vettel fez um stint de 43 voltas, né? E a Pirelli tinha recomendado 22. Então, evolução, né, da tecnologia, da borracha. Para ano que vem vai ser um outro tipo de acerto, mas já é uma linha que a Pirelli está encontrando para ter competitividade. Então é interessante essa questão, porque o asfalto é menos abrasivo, que se percebe, né? Para durar o pneu, é menos abrasivo. Só complementando, a Pirelli nas simulações que ela faz antes das corridas, o pneu médio na pista de Hermanos Rodrigues aguentava 70 voltas. Por isso que eu acho que foi muito conservadora a escolha dos pneus pela Pirelli. Foi muita coisa. Até na transmissão, o Sérgio, o Maurício e o Bud falaram, né? O ano que vem vão mudar o pneu, né? Vão mudar a escolha, mas o ano que vem muda os pneus também, né? Muda tudo, então... O ano que vem vai ser incógnita total. Eu sou da opinião que deveria entrar o Ultra Soft no México, que é um asfalto com pouca abrasividade. Eu colocaria o Ultra Soft também. Bom, já que a gente falou do Nasser, o Nasser fez um stint longo de pneu, vamos falar um pouco da corrida dos brasileiros. Foi uma corrida... Bom, o Felipe Massa virou a chave, né? Diz aí que vai correr de Lamborghini ano que vem, ninguém sabe ao certo onde vai. Ele desligou. Pode ser que esteja guardando as energias para fazer um grande prêmio do Brasil aí, de estourar a boca do balão, de andar forte aí. E o Nasser, mais uma vez, fez o que pôde com a carroça que tem na mão. 9ª posição para Felipe Massa, 15ª posição para o Nasser. E o que vocês acharam da corrida dos brasileiros? Eu achei que fizeram bem, com o que eles têm na mão, eu acho que fizeram o possível. Olha, o Felipe Massa, ele teve boa parte da corrida uma pulga atrás dele, chamada Sérgio Pérez. Sérgio Pérez deu um certo trabalho para ele. Mas assim, como você mesmo falou, Murilo, os brasileiros chutaram para escanteio, principalmente o Felipe Massa. O Nasser, ele deu, como eu falei agora há pouco, né? O Nasser ele deu 49 voltas com um pneu médio, novo. E ele conseguiu chegar 4 posições atrás do Gutierrez. Do Gutierrez não, é que eu tô pensando que o Gutierrez é um dos cotados para ir pra Sauber no ano que vem. Ele chegou atrás do Ericsson. Nossa, coitada da Sauber, ou coitada do Gutierrez, né? Não sei. Mas assim, eu acho que eles vão dar tudo no Brasil, viu? Vão correr em casa, o Massa principalmente, a última corrida em casa. O Nasser, aquela afirmação, o possível anúncio, né, da contratação do Nasser pela Force India. E venhamos e convenhamos, tá ficando chato esse negócio de teoria da sabotagem da Sauber com o Nasser já, hein? Tá ficando muito chato, viu? A gente vai falar disso daqui a pouco. Sim, realmente. Dá para se perceber que o Felipe Massa ele realmente já está empurrando com a barriga, já deixou o desempenho dele em ponto morto. Hoje ele foi superado pelo Bottas. E realmente era muito engraçado da gente ver a cada tentativa de ultrapassagem do Pérez para cima do Massa, era muito engraçado que ele levantava a galera junto com ele, assim, né? Tanto é que aquela hora que ele acabou errando, só faltou a gente ouvir aquele da parte de trás da arquibancada. Era até engraçado de se ver. E o Nasser, infelizmente, a gente não sabe até que ponto que a indústria da botaria ainda vai funcionar falando deles. Até se for o caso, depois relacionalmente vamos falar mais a esse respeito de toda essa conspiração que estão falando do Nasser. Tem blogs, inclusive, que já levantaram muito essa lebre, até o Gondo Baixo, por exemplo, chegou a falar uns dias atrás a respeito. Mas é isso aí, os brasileiros estão levando a coisa do banho-maria, tentando ainda ver o que ainda resta de bom desempenho que eles ainda podem apresentar no finalzinho desse ano. E sim, sobre os brasileiros agora, o Massa, ele tá, como disse o Murilo, né, virou a chave, tá tranquilo, tá na dele, fazendo o finalzinho da carreira dele na Fórmula 1 tranquilo. Sobre o Nasser e a polêmica aí, o Nasser ele tá aguardando, ele tá sendo bem polido, né, pra não ficar entrando em conversas alheias aí e tudo mais. Ele tá na dele, o posicionamento dele é um cara bem assessorado, né, não é nunca de mimimi também demais, e eu espero que ele tenha uma boa cadeira no ano que vem, que seja Force India. Vamos esperar. Isso aí, Luizão. Bom, outra coisa que chamou muita atenção minha, e acho que de vocês também, bom, já faz tempo que muita investigação, muita punição, mas
teve muita investigação desnecessária no Grande Prêmio da México. Mas muita mesmo, não sei vocês. Toque de Rosberg, quer dizer, de Verstappen e Rosberg, Gutierrez com Wehrlein e Ericsson, Kvyat com Grosjean, tá virando bagunça, né? O que deveria ser punido não foi punido hoje da forma que deveria. Isso tá acabando com a Fórmula 1, velho. Eles estão precisando fazer um estágio na MotoGP para ver como é que é corrida um pouco mais de verdade, um pouco mais não na porrada, mas se o Bernie a semana falou que queria que tivesse mais acidentes, se tiver mais acidentes, os comissários não vão deixar a galera nem largar nas corridas. O que vocês acharam? Vocês concordam com esse excesso de punição, de investigação desnecessária esse final de semana? Você chegou no ponto que eu queria. A Fórmula 1 tá um pé no saco com tanta investigação. E outra, o que eles deveriam investigar, eles não investigaram. Por exemplo, a largada do Hamilton na primeira curva, aquele passão reto que ele deu, se beneficiando, ganhando uma certa vantagem pra cima do Rosberg. Venhamos e convenhamos, a FIA tem que... Não só, por exemplo, ter um estágio na MotoGP, na NASCAR, na Indy, eles deveriam ter um estágio pra aprenderem, pra ver se eles param de ficar com tanto mimimi na cabeça. Não é possível isso. Eu acho que realmente deu para perceber que a FIA estava procurando muito pelo em ovo na corrida de hoje. Eles deram tremenda colher de chá pro Hamilton, que ele acabou se beneficiando nesse sentido por ele ter errado. Aliás, não só o Hamilton, mas o próprio Nico Rosberg também deu errado. Ambos erraram, né, naquela parte. Então, isso acabou ficando meio estranho, porque ninguém acabou investigando melhor esse respeito. E ficou essa coisa chata mesmo. Aliás, vocês três aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas por acaso na comissão dos investigadores, entre aspas, da FIA, existe algum ex-piloto nessa temporada? Que eu saiba, não. Normalmente eles convidam um ex-piloto, mas só que como convidado. Geralmente é ex-piloto, né? Então, porque eu acho que tá faltando isso daí. Tá certo que também no final, se não punisse o Max por aquilo que ele fez, realmente acaba ficando muito ruim. Mas realmente tá ficando uma coisa muito chata, todo esse 2 pesos, 2 medidas, ou seja, 3 pesos, 3 medidas, ou mais pesos, mais medidas que a gente é capaz de imaginar, que a FIA tá pondo como julgamento diante de determinadas situações de pista que realmente o pessoal está se perdendo entre o que pode ser considerado um lance de corrida como um lance realmente merecedor de punição. A coisa está ficando muito chata realmente nesse sentido, porque não estamos tendo um prumo, uma maneira certa de poder analisar e julgar o que realmente tem que ser punido e o que tem que ser absolvido. Então, sobre essa polêmica da punição, né, eles modificaram a regra da mudança de posição na hora que o piloto freia, né? Então hoje até que o Vettel ele mostrou isso um pouco, né? Ele freou ali junto com o Ricardo, porém ele deu espaço para o Ricardo fazer a curva. Então não foi, só apareceu. Aí na questão da lambança da FIA, foi muito feio. Ela colocou, depois que o Verstappen passou reto, que seria após a corrida. Aí se bem que foi ali depois que a corrida acabou, né, também, né, que eles divulgaram isso, né. Mas aí o errado foi que o Verstappen foi lá pro coisa, né, pra antessala. Aí foi a primeira vez que eu vi isso, essa confusão. Hoje foi um dia de treta, na verdade, no final da prova, né. A corrida em si foi muito chata, foi difícil de assistir a corrida hoje, teve a emoção na hora da largada, algumas brigas espalhadas aí durante a prova, mas muito pouco. E nas últimas 5 voltas, né, as 2 Red Bulls aí próximas, o que chamou atenção no final de semana foi o Max Verstappen cortando o caminho, não devolvendo a punição pro Vettel, e o Vettel xingando até o Jos Verstappen e xingando até sobrou até por Charles Whiting. O Arrivabene quase teve um filho e no final o Max foi tirado da sala do pódio, o Vettel entrou no pódio, tal, toda a bagunça. Mas eu acho que está tendo um excesso de proteção ao Max Verstappen. O Fernando Alonso é outro que é protegido em excesso, assim como o Hamilton. A haters gonna hate. Isso vai dar pano pra manga depois em grupos de discussão. Mas
tá tendo um peso diferente com alguns pilotos, isso já vem pegando muito, já vem acontecendo faz muito tempo. E outra, 5 segundos só pro Verstappen hoje, cara. E se eu fosse comissário, ele tomaria 10 punições no grid Interlagos. O que vocês acharam? Estão passando muito a mão na cabeça do Verstappen, esse que é o problema. O moleque, como dizem, né, tá criando um monstro. O moleque é talentoso, tudo bem, é prodígio, tudo bem. Só que assim, estão passando, ele quase tirou o Rosberg da corrida, dessa mesma forma, vindo de asa aberta, e quase ainda corta caminho, ainda ganha a posição do Vettel, não devolve, não faz o fair play. E o mais engraçado de tudo foi a cara de, como diz um amigo meu, Antônio, um abraço pro Antônio, amigo meu, trabalhou comigo. O mais engraçado foi ver a cara de pano úmido do Verstappen na antessala antes do pódio. Como ele tava lá bonitinho, beleza, esperando, falar, não, vamos esperar pra ser chamado, ele ficou com uma cara assim, como quem diz, mas por que eu tenho que sair? Foi até bonito de ver, cara. Realmente, o próprio Max Verstappen, ele tinha de tudo para conseguir fazer uma grande temporada na RBR, como de certa forma está fazendo agora em 2016, depois que houve a troca do Kvyat por ele. E eu realmente não entendo até que ponto que esse rapaz vai conseguir chegar com a condescendência dos fiscais da FIA. E a gente não entende até que ponto que coisas como as que ele vive fazendo um dia vão ser realmente punidas com rigor merecido, mas realmente a coisa está começando a ficar demasiadamente chata, está ficando demasiadamente liberal para cima dele. Não sabemos até que ponto que isso vai acabar criando cada vez mais inimizade entre os pilotos. A coisa realmente está começando a ficar realmente muito, muito estranha. E até para o próprio Alonso também, como vocês falaram, realmente algo precisa ser feito nessa comissão da FIA que julga as manobras que os pilotos fazem durante a corrida, para que a coisa não fique cada vez pior e mais injusta e muitas vezes no sentido de ser liberal ou de ser restritivo a cada um dos pilotos. Isso tem que mudar de alguma maneira. Rui, só pontuando aquilo que eu tava falando, que vocês estavam criando um monstro, acabei de ler no Twitter do Max Verstappen, o que ele acabou de postar. Vou ler em inglês e vou fazer a tradução. A great race with a ridiculous end. I fully accept that there are rules, but they should apply the same for everybody. Traduzindo, uma grande corrida com um final ridículo. Aceito plenamente que existem regras, mas devem se aplicar a mesma para todos. Ah, não, para, ele pensa que ele tá acima do bem e do mal, não é por aí. Assim não deve ser, eu acho. Velho. Garoto enxaqueca. A Fórmula 1 é maior que ele, tá se achando, porque ele tem um sobrenome. Tem que baixar a bolinha. Baixar a bolinha. Não é tudo isso ainda não é tudo isso. Uma coisa que teve esse final de semana também, eu vou chamar atenção, a gente já chamou atenção uma vez com um texto. Bom, quem gosta de corrida, no Brasil é considerado um pouco fora da curva. O Brasil é o país de futebol. Eu, pelo menos na minha roda de amigos, falo, nossa Murilo, você acorda de madrugada pra assistir corrida? Acordo de madrugada pra assistir corrida, cara. Sou estranho. Eu já eu fui embora de balada quando era adolescente. Para assistir corrida, acordo de madrugada para assistir corrida, fico à tarde, eu deixo de fazer algumas coisas para assistir corrida. Então, eu gosto muito, é uma coisa, não ligo para futebol. A gente está inserido em muitos grupos aí, comunidades no Facebook, grupos do WhatsApp. E o que eu venho observado, vocês também aqui do podcast, por a gente abordar alguns temas, a gente é muito criticado, a gente é muito xingado. Pessoal em grupo de WhatsApp não aceita opinião alheia. No final de semana eu estava discutindo, eu acho que o Rosberg vai ser campeão. Porque só o Hamilton é bom, os outros só ganham quando o Hamilton quebra ou quando o Hamilton erra. O Hamilton não erra porque ele é o bom. Hoje a gente teve a saída do Twitter de um grande comunicador, um cara que entende do assunto. E amigo nosso, né, também. Amigo nosso, cara. A gente pode até chamar ele é como se fosse um padrinho nosso aqui. Ele falou, não aceito ser xingado enquanto trabalho. E ele tá certo. Sérgio Maurício abandonou o Twitter hoje porque foi xingado durante a transmissão. Gente, a que ponto vai chegar isso? Fausto Macieira, Guto Nejaim são outros dois que não saíram do Twitter ainda porque os caras... Não sei por que eles não saíram. Os caras são crucificados após toda a corrida, todas as corridas de Moto2, Moto3, MotoGP.
O pessoal fala, torcedor, não sei o que lá. Meu, tem que parar isso, gente. Tem que parar. Gente, a gente já é minoria. Quem gosta de corrida no Brasil é minoria. Quantas pessoas não foram prejudicadas hoje que não puderam assistir a corrida ao vivo pra Globo ficar passando Domingão do Faustão, Dança dos Famosos, entendeu? Não é assim que funciona. Debate tem que existir, um debate de alto nível, sim, mas, discutir, querer impor sua opinião, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Era um canal de livre acesso, não só a nós, a todo mundo que tem Twitter. O Sérgio Maurício é um cara fenomenal, uma pessoa excelente, uma pessoa fenomenal. Sérgio, grande corrida, quem não conhece ele, olha, narração legal, pô, vai xingar o cara, gente. Eu acho que as coisas estão desandando, a tecnologia tem que ser usada da maneira correta, não do jeito que está sendo utilizado. Olha, Vocês querem acrescentar alguma coisa? Por favor. Só faço um adendo. Existem torcedores e torcedores. Existem aqueles torcedores, Murilo e amigos do Autoctanagem, que sabem discutir, que sabem aceitar a sua opinião, mesmo sendo contrária à dele. Agora tem aqueles famosos haters, os fanboys, que assim, só aquele que o cara gosta é o bom, os outros não prestam. E outra também, o Sérgio Maurício, cara, é um cara, nossa, super receptivo. Ele tá sempre lendo os Twitter da galera. Às vezes tem corrida que ele não consegue, que às vezes é tão movimentada. Tem final de semana, treino livre, essas coisas que é tão movimentada. Mas com certeza, eu sei, eu sou a prova viva disso. Eu sei que às vezes ele não fala, ele fala o nome, sei lá, um exemplo, ele fala uma vez, mas assim, eu vejo que ele tá curtindo tudo que ele tá postando. Que ele tá, por exemplo, a gente marca ele, que a gente marca na hashtag, ele tá curtindo, ele tá vendo aquilo ali. Às vezes ele quer falar o nome de todo mundo, mas não consegue. E outra, a coisa mais chata que tem, cara, é o tal do fanboy, cara. Aquela pessoa que quer impor goela abaixo a opinião, aquilo que ele acredita, independente se é certo ou errado. Isso daí, infelizmente, deveria não existir mais, entendeu? Deveria ser um diálogo, assim, uma discussão, por exemplo. Eu tenho a minha opinião, você aí em casa tem a sua opinião, mas assim, eu respeito a sua, você respeita a minha, e assim, a gente fica um bate-papo, fica uma troca de ideias, entendeu? Agora, tem gente que usa a internet, que é ser o bonzão, ser o machão atrás do monitor, fica fácil, né? Agora quero ver você frente a frente falar as mesmas coisas que você fala às vezes numa rede social, no mundo virtual, né? E, Sérgio, um abraço pra você e não exclui o Twitter não, cara. Você é o nosso... Muita gente não sabe, o Sérgio é o primeiro seguidor nosso do nosso Twitter, no Autoctanagem Brasil. Cara, é um cara que, nossa, ele abraçou, pode-se dizer assim, a ideia do Autoctanagem Brasil. Ele com certeza, ele é um cara que incentiva bastante a gente. Sérgio, um abraço pra você. E um abraço pro Guto e pro Macieira também, né? Pois é, realmente, algo que é incompreensível quando a gente se imagina, quando o automobilismo, assim, ele deveria proporcionar uma maneira de se interagir com as pessoas, principalmente na internet, quando a gente imaginava que, pelo fato de que não existem torcidas organizadas, assim, como o futebol, que poderia acontecer uma interação maior, assim, uma compreensão maior, mas pelo que a gente está percebendo, infelizmente, o vírus da ignorância, da prepotência, assim, da arrogância, está contaminando todos os canais de internet que a gente pode imaginar em lugares, principalmente redes sociais, onde a gente imaginava que poderia se acontecer um debate saudável, mas infelizmente as coisas estão degringolando, levando a um nível tal em que, infelizmente, fez com que o nosso grande Sérgio Maurício tivesse que tomar essa atitude, sabe? Então, eu também mando um grande abraço para o Sérgio Maurício. Eu acho que ele é um dos caras que conseguem discutir sobre automobilismo de uma maneira tremendamente saudável, de uma maneira tremendamente informativa e de maneira tremendamente, assim, carismática. Ele como comunicador, antes de tudo, ele tem uma postura bastante elogiável da maneira como ele se põe, da maneira como ele conversa com as pessoas. Então, infelizmente, eu não gostaria que toda essa onda de coisas ruins também viesse a fazer com que ele tomasse tamanha decisão. É uma coisa muito chata. Eu mesmo já cheguei a fazer transmissões dos meus comentários pelo Twitter, assim, justamente pelo Twitter do Autoctanagem Brasil, e às vezes eu acompanho, assim, principalmente como determinadas pessoas ou determinados comentaristas têm que ficar se degladiando, muitas vezes por posts, mas posts de apenas uma pessoa. Eu cheguei a ver, por exemplo, o Lito Cavalcante uma vez. Eu lembro que teve uma vez que eu ia comentando sobre o que ia acontecendo, acho que era a prova de Fórmula E, se eu não me engano, e o Lito Cavalcante estava online. Ele pegava e ia respondendo
as perguntas, indagações que o pessoal fazia, tinha um cara que simplesmente ele queria falar assim: ah tá, você quer saber mais do que eu então? Tá, então como que você acha que o piloto X pode ser melhor que o piloto Y? Se o piloto Y consegue ser mais combativo, eu consigo menos vitórias, mas ele consegue chegar muito mais à frente, ele é mais veloz, sabe? São, assim, argumentos que chegam a ser ridículos. Então, galera, por favor, vamos manter o nível, sabe, dos comentários, vamos manter o nível da maneira como vocês se postam diante da opinião dos outros, para que a gente possa fazer um debate legal. Infelizmente, eu não gostaria que realmente o Sérgio Maurício estivesse longe do Twitter. Então, Sérgio Maurício, um grande abraço para você. Você é um dos caras que conseguem confiar no automobilismo e o que é melhor, você consegue passar essa maneira que você tem de poder conversar com as pessoas e poder interagir com os outros de uma maneira super saudável. Então, por favor, não desista das redes sociais, cara. Nós gostamos muito de você e aposto que tem muita gente também que, fora desses todos haters, com certeza também vão querer que você volte pro Twitter ou para qualquer outra rede social que você quiser voltar, cara. Um abração. E eu vou mais longe, eu vou só complementar o que o Rui falou. A cada 100 pessoas que comentam do Sérgio Maurício, tem sempre um idiota que não gosta dele. Os outros 99 sempre falam bem dele e elogiam o trabalho dele. E é sempre assim, né? E quem perde com isso é quem gosta do cara, né? Sérgio é um cara gente fina, gente boa demais. Ele nos deixa mais próximos, né? Eles deixam mais perto, né? Da transmissão. E, cara, eu sei que a cada dia que passa, essa situação de que meu canal é isso, meu canal é aquilo, só tá piorando. Em todos os setores, tá? Tá complicado o negócio. E essa coisa de hater, não me fala. Né? Só no mimimi, papapá, né? Não, o Sérgio, ele, né, é nosso parceiro aqui, nosso padrinho da personagem, né? Nós consideramos muito ele. Ele é muito bom, ele veste a camiseta do automobilismo, gosta mesmo. Isso também serve pro que ficam falando do Reginaldo. Já vi cara falar mal do Reginaldo. Que é isso, gente? O cara é enciclopédia. Pra mim, ele fica só atrás daquele cara da Auto Motorsport, né? Que ele é braço direito do Bernie lá, assim. Pra mim, ele é o top dos jornalistas sobre automobilismo no mundo. O cara fez o furo do Singapore Gate. Por aí vai o Galvão. O povo nunca tá satisfeito, mas quando perde, reclama. Então vamos esperar. O Reginaldo Leme é realmente um grande jornalista, cara. Quem sabe um dia a gente ainda possa dividir os microfones aqui numa próxima edição do nosso podcast com ele, já imaginou? Meu Deus. Pro próximo aí. Bom, depois disso tudo, pessoal, a gente tem que analisar quem foi o Mitão e o Roda Presa. Foi uma corrida meio parada, tudo, mas dia de analisar Mitão e Roda Presa, eu vou dar minha opinião aqui. Roda Presa mais uma vez é para ninguém menos que o Gutierrez. Conseguiu causar o grande acidente do começo da prova. Como sempre, a natureza marcando. A Sauber ainda quer ele ainda, nossa senhora. Imagina a dupla, Sauber, Gutierrez ano que vem. Ai, cara, não quero nem Jesus toma conta. E Mitão, cara. Bom, o Hamilton foi embora, não cometeu erros, Rosberg também, Daniel Ricciardo. O Mitão, acho que a gente pode dividir aí entre... Eu vou no Hamilton. O Hamilton largou, foi embora. Tudo bem que o Rosberg tá correndo com o regulamento, mas eu vou dar meu voto pro Hamilton hoje. Bom, pra mim o roda presa da corrida de hoje, além do Gutierrez, cara, nossa, o Gutierrez eu não sei o que ele tá fazendo na Fórmula 1, sinceramente, viu? Olha, pra mim foi o Felipe Nasser. Olha, brasileiraiada vai detestar, vai brigar comigo, mas por que ele foi um roda presa hoje? Beleza, ele fez 49 voltas com o stint de pneu médio. Porém, ele terminou na 15ª posição. O Ericsson, que bateu no Verlaine, tá certo, empurrado pelo Gutierrez, foi pro pit, trocou a asa dianteira, chegou na 11ª posição. Como que pode uma coisa dessa? E pra mim, o mitão da corrida de hoje foi a corrida de recuperação do Daniel Ricciardo. Eu acho, sinceramente, que ele merecia estar no pódio. A corrida de recuperação, na primeira ou na segunda volta, ele teve que parar, caiu pra 17ª posição e veio remando, fazendo estratégia de corrida, fez a volta mais rápida da corrida de hoje, com o tempo de 1 minuto 21 segundos, 134 milésimos,
terminou na 4ª colocação, mas pra mim é o mitão da corrida de hoje. Da minha parte, eu digo o seguinte, para mim os mitões foram o Lewis Hamilton, que tá bom, ele fez apenas a parte dele, simplesmente acelerou o carro e com uma Mercedes, já há 3 anos nós sabemos isso, da superioridade do carro, ele conseguiu a 51ª vitória, igualando o feito do Alain Prost. Eu achei muito bacana da parte dele ele ter igualado o feito do grande Le Professeur. O Rosberg ele não atacou o Lewis, mas assim ele conseguiu manter a 2ª posição e manter a liderança do campeonato. O Vettel, que ele foi combativo no final para cima do Verstappen, ele defendeu de maneira heróica a posição dele quando o Daniel Ricciardo o ameaçou. Eu achei que ele realmente conseguiu ser bom nesse sentido. E também o Daniel Ricciardo, que ele realmente fez uma grande corrida de recuperação. Ele só não conseguiu ganhar por causa que o Vettel, porque ele acabou exigindo demais, assim, né, dos próprios pneus no final. Os aspectos negativos realmente foram o Esteban Gutierrez, que ele bateu no airline empurrando ele para cima do Ericsson, ocasionando aquele virtual safety car e o acidente dos dois, né? E também o Max Verstappen, ele fez aquela grande prova quando pressionou o Nico Rosberg pela disputa do 2º lugar, mas ele acabou provocando todo aquela grande disputa para cima do Vettel e acabou passando por fora da pista. Realmente ficou muito chato. Mais chato ainda foi que no final, quando mostraram as onboards, quando ambos cruzaram a linha de chegada, quando o Vettel emparelhou com o Max assim, enquanto o Vettel apontava o dedo para ele, balançando o dedo, falando assim, olha, isso não se faz, ele fez um gesto que não cabe a mim aqui detalhar como foi, mas como se o Verstappen mandasse o Vettel tomar suco de caju. Então foi terrível ver uma coisa daquelas. Max Verstappen, desculpa, mas um dia a tua hora vai chegar e tu vai ter que ficar esperto, porque a casa vai cair pro teu lado, rapaz. Fica na tua. Só antes do Luizão falar o mitão roda presa dele, uma bomba aqui agora. Acabou de sair no Motorsport, acabou de ser divulgado que o Vettel sofreu uma punição de 10 segundos. Acabou de tomar uma punição de 10 segundos no tempo final do Grande Prêmio do México. Caiu para 5ª colocação, ou seja, Daniel Ricciardo no pódio na 3ª colocação. Max Verstappen é o 4º, ou seja, vai ter show aí, ou não, sei lá. Vai ter show aí amanhã de manhã. Ele vai tomar leite na bota amanhã. E o meu mitão vai ser o Hamilton, fez uma boa corrida, tudo mais, seguro, né? Roda presa, Gutierrez e a FIA por esse papelão todo aí, essa loucura dela. Muito bom, Luizão. A FIA, uma ótima roda presa junto com o Gutierrez, cara. Curti. Bom, pessoal, além da Fórmula 1, esse final de semana rolou o Grande Prêmio da Malásia de MotoGP. Foi uma corrida muito bacana, 5 horas da manhã, que acabou tendo a largada adiada por conta da chuva, então o pessoal largou 5h15 da manhã aqui no Brasil. Foi uma corrida bacana, o Dovizioso fez a pole, mas ele fez uma péssima largada em Kuala Lumpur, foi superado por Valentino Rossi, por Jorge Lorenzo e pelo Marc Marquez. E ele veio recuperando posições ao longo da corrida. Até o Andrea Iannone, que voltou também, acabou superando ele. Foi uma corrida muito bacana. Não parou de chover, mas foi completada inteira com piso molhado. O Andrea Iannone, para não perder o costume, caiu. Quem caiu mais uma vez depois que conquistou o título foi o Marc Marquez. Então o cara perdeu a concentração depois do título, virou a chave para 2017, talvez já. E a corrida estava no colo do Valentino Rossi até 5 voltas para o final, quando ele errou a freada na curva 1 e acabou superado pelo André Dovizioso da Ducati, que acabou vencendo a prova. Então a MotoGP, com a vitória do Dovizioso, chegou a 9 vencedores diferentes em um ano. É a primeira vez que isso acontece na história da categoria, né, em 68 anos. Valentino Rossi cruzou a linha de chegada em segundo, garantindo o vice-campeonato. Então, o velhinho mostrando que tem lenha para queimar ainda. Porra, até os 40 a gente tá torcendo aí. E Lorenzo, que não sabe andar na chuva, cara, sobreviveu ao piso molhado e chegou em 3º colocado. Então foi uma corrida bacana. Então a MotoGP tem mais o Grande Prêmio em Valência para cumprir tabela totalmente aí. Algumas mudanças previstas para 2017, mas o pessoal tá aguardando que vai ser uma temporada bem bacana do pessoal das duas voltas.
E mais uma vez a transmissão ficou por conta do Guto Nejaim, do Fausto Macieira, que também às vezes eles sofrem um pouco com esse problema do Sérgio no Twitter, mas que mantenha a fibra e a coragem em apresentando as corridas de maneira magistrais. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês e queria agradecer a audiência de vocês aí que sempre nos assiste, sempre nos ouve. Agradecer o Luizão, agradecer o Rui, o Will, e vamos passar a régua. É isso aí, pessoal, muito obrigado, boa noite. Pensou em velocidade, pensou autoctonagem Brasil. Valeu!